E tu se arrependeu de alguma intervenção? Assim, obviamente, acho que as que deram errado, né? Sim, me arrependi, porque muita coisa ruim aconteceu comigo nessa última cirurgia que eu fiz. Eu quase morri, né? Eu fiquei muito debilitada. Passei 3 meses de cadeira de rodas. Caralho. Eu não tive apoio nenhum do médico, assim, ninguém me bancou, assim, os remédios que eu tomava. Eu tomava 10 remédios por dia. E eu vivia dopada. Até que um belo dia eu tive infecção generalizada, eu tive que correr para o hospital para poder retirar a prótese, senão eu ia morrer de infecção. E aí, ele teve que tirar a prótese, né? O mesmo médico? O mesmo médico, porque nenhum médico queria mexer, né, Sim. na coisa errada. Aí eu processei esse médico, ele me processou também. Ele me processou por injúria, calúnia e difamação. Tu e pode ainda... falar o nome dele, não? Posso, Danilo Dias. Danilo Dias, sem vergonha. Sim. E aí, ele me processou por injúria, calúnia e difamação, pedindo a minha prisão. Na época, foi em janeiro isso, na época eu fiquei muito, eu estava sem advogada ainda, eu fiquei muito traumatizada, porque eu nunca fui processada, né? E aí, eu toda debilitada, ainda recebi um processo do cara pedindo a minha prisão, ainda pedia que eu tirasse tudo da internet com 5 mil, que eu pagasse 5 mil a diária, né, se eu não tirasse. Sim. Aí o juiz disse que eu não ia tirar, que eu podia continuar falando. A desembargadora manteve a decisão do juiz, eu continuei falando. E aí ele tentou vários recursos, e todos os recursos ele perdeu. Nisso, depois de 3 anos e meio, saiu a sentença, que eu fui absolvida desse processo de injúria, calúnia e difamação. O juiz não viu que eu cometi injúria, até porque tudo que eu falei na internet foi o que eu passei, porque como eu sou digital influencer, eu precisava falar para as pessoas o que estava acontecendo comigo. Sim. E aí eu processei o Danilo também no civil, pedindo 3 milhões de danos morais, e ele pediu 100 mil para mim também, sim, né? Aí esses 2 processos estão apensados. O mesmo juiz que vai julgar o meu caso, vai julgar o caso do Danilo, entendeu? Entendi. Aí tá para sair a sentença, ainda esse ano eu acho que vai sair. Meu advogado já botou todas as entrevistas que saiu na época, inclusive da moça que morreu em São Paulo, da cunhada, de todo mundo que ele fez mal, né? Assim, que aconteceu alguma coisa grave. E aí tem entrevistas, tem tudo. Tudo está anexado ao processo. Eu fiz também um laudo de... Tipo, o juiz mandou eu fazer um laudo, uma perícia médica, para saber se eu tinha problema na perna ou não. Aí, esse perito, né, que é um médico, ele foi diagnosticado, quer dizer, ele foi... O juiz que mandou ele me receber, né? Fazer o diagnóstico. Aí, o meu pé esquerdo tem um problema. Eu não consegui mais recuperar. Eu não tenho mais movimento de levantar. Ele é caído. Ele só para eu entender, ele foi fazer para ver se estava tudo bem com a tua perna depois da cirurgia. Para ver se tinha ficado alguma sequela da cirurgia. Sim, depois da cirurgia. Aí... Ei, Cé, desliga um ar-condicionado aí, senão a pobre vai congelar. Eu tô morrendo desliga aí pode aí. Desligar. Pronto, vai, pode seguir. Pronto. Aí eu fui, né, com o meu advogado para essa perícia. E aí, quando... Eu tive que contratar, inclusive, um médico para me acompanhar também. O Danilo contratou um médico para acompanhar também, médico por fora. E nisso, ele bateu na minha perna, levei choque também. Minha perna não respondeu, o meu pé não respondia, eu andava mancando na época. E aí eu ganhei esse laudo, eu ganhei erro médico, imprudência e negligência. Deu tudo a meu favor. Isso entendeu? Tudo foi naquela mesma cirurgia que tu foi fazer... Lipo, bunda e nariz, de uma lapada só. Foi tudo. Com o mesmo cirurgião. O mesmo cirurgião falou, não, você deita aí na maca, de uma lapada só a gente faz tudo. Pois é, porque foi uma permuta, né? Tu sabe se isso é comum, assim, fazer tantas cirurgias de uma vez só? Na verdade, o Danilo, ele faz várias cirurgias ao mesmo dia, no mesmo tempo. Só que eu pesava 37 quilos. Então, como eu era muito magra, talvez para mim não desse certo essa cirurgia, entendeu? Mas como era permuta e eu não ia pagar nada, eu só ia pagar o hospital, então eu aceitei. Sim. E aí... Quando eu cheguei lá no consultório dele, que ele viu que eu estava lá, ele já botou vários defeitos no meu corpo, dizendo que precisava fazer uma lipo para dar mais projeção à prótese. E essa lipo também foi que me lascou, porque eu sangrei muito na hora da cirurgia, eu perdi muito sangue, eu quase morri nessa lipo, eu tive um choque anafilático na cirurgia. Caralho. Eu demorei para voltar, eu me operei 8 da manhã, só fui acordar às 5 da tarde.
Caralho. E quando eu voltei pro quarto, já voltei sentindo muitas dores na perna. Eu não conseguia mais andar direito. E aí, a minha avó sentiu que ia acontecer alguma coisa comigo. Ela ficou orando o Salmo 91. E ela ficou muito preocupada, porque eu estava demorando muito para voltar pro quarto. E quando eu acordei da cirurgia, eu acordei perguntando se eu estava viva. Aí a mulher disse que eu estava viva, que eu estava bem. Aí me levaram pro quarto. E aí eu passei... Aí foi quando o inferno começou na minha vida, entendeu? Logo depois da cirurgia começou a não sentir mais as pernas Foi, e tal. muita dor, muito debilitada. Eu falei pro Danilo que eu estava sentindo dor. O Danilo disse que ia passar, que era por conta da cirurgia, só que a dor não passava. Aí, como eu não tive muito apoio dele, todo dia eu ia pro hospital para saber o que eu estava sentindo, porque não era normal. Qual foi o pior momento disso tudo? Foi depois da cirurgia. Teve algum momento específico depois da cirurgia, assim, que precisou refazer algum procedimento? Teve que voltar lá? Eu tive que voltar em janeiro, dia 4, para poder retirar a prótese. E nesse dia que eu retirei a prótese, eu fiquei com vontade de me matar. Eu quis me jogar do terceiro andar do hospital, porque era um sonho para mim. Botar a bunda, sabe? Porque Sim. Eu tenho um defeito na minha bunda. Na verdade, eu ainda tenho. Eu tenho uma banda maior do que a outra. Normal. Isso é normal. Todo mundo tem. Uma banda maior do que a outra? Mulher. Pois é, eu tinha uma banda maior do que a outra. Aí eu não gostava disso. Aí eu quis botar silicone justamente para ficar tudo corrigido. Sendo que deu tudo errado. Aí chamaram segurança no hospital, as enfermeiras entraram, ficaram com medo. O psicólogo foi no meu quarto, psiquiátrico, conversar comigo, entendeu? Aí eu fiquei traumatizada. Entendi. E aí depois, quando foi que tu resolveu processá-lo? Que foi em que momento tu, meu irmão, esse bicho cagou o pau, vou processar. Porque você passa muito tempo confiando no médico, né? Foi muito. Até eu perceber que ele errou comigo, demorou muito, porque ele me ligava, ele ficava falando que não tinha errado. E a minha avó, Camila, esse homem errou, Camila, esse homem errou. Quando eu comecei a falar dele na internet, a mulher dele me ligava, dizendo, Camila, a gente quer bancar o seu tratamento, não sei o quê, não faça isso e tal. E eu fiquei assustada. Aí foi que ela fez, o Danilo fez. Mandou um carro ir lá em casa me pegar, o motorista dele, para eu ir lá na clínica fazer um acordo. E a minha avó não deixou eu sair de casa. A minha avó pegou a chave e escondeu. Porque ele tinha errado comigo e ele queria que eu assinasse um documento na certa, sem eu ler, sem advogado nenhum. Isentando ele de qualquer responsabilidade. Isentando ele. E aí eu não saí de casa. E aí, depois disso, a gente nunca mais falou. E em janeiro, eu contratei um advogado para poder processar o Danilo. Sendo que o Danilo já tinha me processado, entendeu? Por injúria, calúnia e difamação. Aí, em março, nós entramos com civil e tudo. E aí tá rolando aí os processos. 3 anos e meio já rolando. Vai dar certo, vai dar certo. Esse cabelo ele continua atendendo? Ele continua fazendo cirurgia no Continua. povo? Tá atendendo em Fortaleza, em São Paulo, né? E assim, muitas vítimas na época entraram em contato comigo. Teve uma pessoa da Itália que se operou com ele e se ferrou. Tem a Thelma também, que é uma moça da Bahia, que ela ficou 14 dias entre a vida e a morte no hospital gastroclínica. E aí ela ficou muito debilitada. Tem a Sara Nunes também, que perdeu a auréola, que ele fez uma abdominoplastia e grudou o intestino dela. Foi um órgão aí que grudou. E aí ela processou ele, mas fez acordo. Tudo isso tu colocou, esses depoimentos tu juntou também para colocar no teu processo, né? Juntei, foram minhas testemunhas. Que bom que essas mulheres se juntaram para te ajudar, né? Sim. Não ficaram com medo, porque às vezes o dinheiro... A pessoa com dinheiro faz com que a outra se assuste, né? Pois é, mas eu nunca me assustei. Eu acho que, inclusive, na época eu fui muito criticada, né, por várias pessoas, achando que a culpa era minha e tal. Só que não tinha como a culpa ser minha, porque ele acertou meu nervo ciático, entendeu? Tem provas. E agora, assim, tem laudo também. E é isso. E graças a Deus que você tá bem, tá gostosa, maravilhosa. Engordei. Perfeita. Tudo.